Muito bom dia a todos ligados aqui na Record News, canal 51. Está começando mais um Em Pauta. E hoje eu tenho a presença do Gustavo Albino. Vamos falar sobre multas de trânsito, viabilidade do trânsito em Cuiabá e mobilidade urbana. O Gustavo é representante da SMTU. Vamos começar falando o seguinte. Dirigir acima da velocidade, não usar cinto de segurança, falar ao celular, são infrações que colocam em risco a vida das outras pessoas, ok? Como é hoje o trabalho da SMTU quanto à conscientização do motorista para não cometer esse tipo de infração? Exato. A preocupação da Secretaria hoje é salvaguardar a vida do cidadão, do condutor, do pedestre, né? Ou seja, do conduzido. Então, esse é o primordial. As infrações é uma forma de coibir, né, esses excessos. Por quê? Toda via ela tem um padrão de velocidade, ela tem as placas de sinalizações, isso não é à toa, isso vem de um serviço de engenharia de trânsito para que evite esses danos. Então, a via de uma velocidade X é porque aquele veículo ele conseguiria frear, ele conseguiria evitar algum dano naquela velocidade. Então, existe toda aí uma preparação, todo um estudo para que isso aconteça, para que exista essa sinalização. Então, assim, o primordial é salvaguardar as vidas. Mas existem as infrações e elas têm que ser cumpridas, né? Elas são uma lei, né? O Código de Trânsito Brasileiro ele traz, né, em todos os seus artigos algumas maneiras de coibir que hajam esses excessos, né? Então, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana ela está aí para aplicar, né, e salvaguardar o Código de Trânsito Brasileiro. Quando a gente fala em trânsito, qual que é a maior dificuldade na aceitação e mudanças no trânsito? Qual o maior problema que vocês têm hoje com o cidadão na questão de mudanças com o trânsito de Cuiabá? É mudança de hábito, né? A conduta do condutor que geralmente realiza a infração. Não só de todos os envolvidos do trânsito, seja o condutor, seja o pedestre, os motoristas de veículos maiores, como ônibus, como os caminhões de entrega no centro da cidade, vamos supor. Então, assim, todos esses participantes, eles têm que mudar o conceito, né? O pedestre ele tem que atravessar na faixa, o motorista tem que seguir as leis de trânsito, ele tem que obedecer o semáforo, ele tem que obedecer as paradas, os estacionamentos também têm que ser respeitados, porque quando há o estacionamento irregular, muitas vezes os veículos têm que fazer manobras ou estreitar a via, e isso aí poderia causar um acidente. Então, assim, é muita mudança de conduta, principalmente dos motociclistas, né? Os motociclistas, hoje nós temos uma ala no pronto-socorro só de acidentes de motociclistas. Então, Você tem algum dado disso? Quantos motociclistas se acidentam por dia em Cuiabá? É maior o número de acidentes envolvendo motociclistas do que condutores de veículos automotivos? Os acidentes de motociclistas, o dado conciso nós não temos, mas os acidentes de motos hoje, de motociclistas, são os acidentes de grande monta. Geralmente os acidentes de veículos são acidentes que causam menos dano aí à integridade física dos condutores, dos passageiros. Então, as motos hoje utilizam o trabalho da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, utilizam o trabalho do SAMU, utiliza o trabalho das polícias civis e militares. Então, há todo aí um equiparato que poderia estar, né, trabalhando para a sociedade em outra situação, mas devido a uma imprudência aí desse motociclista, acontece esse acidente, né, e provavelmente ele vai passar aí no mínimo 3, 4 meses no hospital, né, infelizmente, e muitas vezes a ceifar a vida, né, e a trazer esse dano aí familiar irreparável. Ok. Você falou em pedestres, né, da conscientização dos pedestres. Como é punido hoje um pedestre infrator? Existe uma punição específica para o pedestre infrator? Existe. Existe no Código de Trânsito as punições para o pedestre, mas teria que ter o CPF dele e ele assinar o termo. Então, assim, é muito o que é difícil porque ele não vai ceder. Exatamente. Né? Porque pela lei ninguém é obrigado a criar provas contra ele mesmo. Exatamente. Então essa é a maior dificuldade hoje. E é difícil também ter um corpo preparado em termos de números para fazer essa fiscalização. Então, assim,
os agentes eles estão em campo, o trânsito é muito dinâmico, uma hora acontece um acidente aqui na vida do Rubens de Mendonça, CPA, outra hora na Fernando Correia, então tem que ter esse dinamismo e não dá, às vezes, para ficar focado nesse sentido. Não que nós não queiramos, mas a Secretaria ela prefere trabalhar com a conscientização mesmo, né, com a educação para o trânsito, para que esse pedestre ele venha a entender isso. Né? Ok. Qual a principal causa hoje de infrações no trânsito? De todas essas que nós citamos aqui, qual é a principal hoje? Aquela que mais pontua entre vocês, que vocês falam assim, ó, hoje o maior problema na infração do trânsito é falar ao celular, ou excesso de velocidade, ou dirigir sem cinto de segurança, enfim, qual é a principal? Após a implantação dos radares, em outubro de 2014, né, que as multas começaram a vigorar dos radares, a maior infração tem sido velocidade, né? As pessoas abusam? Abusam. Você acha que nós temos um grande problema hoje em Cuiabá? Eu tive aqui na Record News, há um mês atrás, o secretário de Mobilidade Urbana, o Tiago França. Nós pontuamos alguns casos críticos no trânsito de Cuiabá. Então, essas questões das obras da Copa tornaram as pessoas mais impacientes, porque a mobilidade urbana se dificultou um pouco. Você acha que por isso há um excesso de velocidade em vias de trânsito livre como Miguel Sutil, Fernando Correia, Isaac Povos? Ajudou. Né? Esse tempo, muitas vezes, que o munícipe teve que esperar, que ele sofreu diante das obras de mobilidade urbana que teve, as obras da Copa do Mundo, o munícipe ele ficou um pouco mais agressivo no trânsito. Mas isso não quer dizer que esse seja o maior ou real motivo, né? A nossa frota cresce, né? Numerosamente, todos os dias. Assim, se você ficar um pouco ali na Fernando Correia, você vai ver inúmeros caminhões cegonhas chegando com veículos novos. Então, assim, a frota aumenta muito. Há essa necessidade, essa pressa. Os centros de moradia, de residenciais, eles estão se afastando do centro, então a distância aumenta, né? As cidades eles estão ficando... inclusive isso foi um dos casos que o Tiago pontuou, né? As questões de novos empreendimentos imobiliários estarem cada vez mais longínquos dos grandes centros de Cuiabá. Exato. E Cuiabá, por ter essa situação histórica, né? Nossa linda cidade, é uma cidade de muita cultura, de muita história, mas, assim, naturalmente, o planejamento dela do centro, dos bairros para o centro, tende a funilar. Então, quanto mais próximo ao centro, mais engarrafado, mais apertado seria o trânsito, né? As ruas vão diminuindo, porque são ruas aí da época da charrete, né? Dos cavalos. Então, hoje, naturalmente, nós temos esses pontos de gargalo. Mas por quê? A cidade ela tem expandido muito, mas o centro comercial continua sendo a região central, a região do CPA, a região da Fernando Correia, né? Mas as obras de mobilidade vieram a melhorar, com certeza, a cidade depois da liberação da Miguel Sutil, né, que é a nossa antiga perimetral, mas hoje já é quase uma avenida da cidade, ela melhorou muito. Mas ela deu esse espaço de fluidez, né, para os veículos poderem alcançar grandes velocidades. Então, assim, o secretário ele já tem um projeto aí da segunda etapa para instalação desses radares, visando também esta situação nova, né, que são as liberações do tráfego e coibir essa alta velocidade. Ok. Vou chamar o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com mais um pouco de multas de trânsito com Gustavo no Em Pauta. Até mais.